Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje eu vou falar sobre autoestima e doenças crônicas, uma doença especial que é a oncologia, de novo, o câncer. E eu vou falar com uma pessoa que eu admiro muito, que foi uma referência na minha vida como mulher, como médica e como chefe. Prazer te entrevistar, Mônica Shaon. Prazer é todo meu. Nesse novo projeto, só desejar sucesso. Muito obrigada. Então vamos lá, me conta um pouco da sua história, né? Como médica oncologista, sua experiência, como que você viu o paciente, como você vê e o que é autoestima. Então, na verdade eu trabalho com oncologia há quase 30 anos, né? É uma área extremamente rica da medicina, onde a gente tem um envolvimento gigante com as pessoas, onde a gente realmente faz parte durante um bom tempo da vida das pessoas, onde a gente acaba fazendo até amigos, né? Pessoas com as quais você vai conviver por um tempo muito longo, né? E é uma convivência que precisa ser boa para ambas as partes, né? E dentre as coisas que eu acho que eu mais aprendi nesse tempo todo, e isso vem com a maturidade, né? É que a gente tem sempre que olhar para aquela pessoa que vem buscar ajuda com você. Como médico, a nossa formação é extremamente técnica, né? E a primeira coisa que a gente já busca é fazer um diagnóstico, definir o que a gente vai precisar para aquela intervenção, para aquele tratamento, e isso toma uma boa parte do nosso dia a dia. Mas à medida que a gente vai caminhando na medicina, a gente começa a perceber que é muito mais do que isso, né? Que existem caminhos, e esses caminhos são traçados não por você, mas sim pelaquela pessoa que está ali na sua frente, né? Qual é a história de vida dela? O que é importante para ela, né? E aí a gente tem vários exemplos para começar, né? Quando você lida com uma mulher de 75 anos, com diagnóstico de câncer de mama, em que você começa, como eu falei, fazendo um diagnóstico, definindo uma estratégia de tratamento, e essa pessoa diz para você: doutora, mas esse tratamento que eu vou iniciar, eu vou manter minha autonomia? Eu vou continuar com o meu ciclo social, que hoje é extremamente importante para mim? Hoje eu saio com as minhas amigas, hoje eu faço uma atividade de artesanato que eu gosto, hoje para mim é extremamente importante estar presente na vida da minha neta. Isso que você está propondo é compatível? Né? O quanto que a gente consegue manejar isso, entendendo qual o objetivo de vida daquela pessoa, né? E isso não tem certo nem errado, tem o que é bom para cada um. Então a gente tem que respeitar isso, né? Não nos cabe, e o médico tem uma formação extremamente centralizadora, né? A gente tem que praticar isso, literalmente, entendeu? Mas eu ouvi tem o outro, acontecido um pouco isso mais na vida de vocês, né? Bastante. Uma coisa que você falou comigo foi sobre o quanto que às vezes a autoestima daquele paciente, foi o que você falou agora, ele é muito mais do que um cabelo, ele vai dentro do que aquela pessoa ainda quer para a vida dela, seja um jovem, seja um adulto, né? Isso é muito importante, né? Quando você fala de autoestima, a primeira imagem que vem é a de uma mulher jovem, que tem ainda uma série de questões, e de repente ela se defronta com um tratamento onde vai haver uma perda de cabelo, onde ela vai fazer uma cirurgia na mama. Tanto o cabelo quanto a mama sempre refletem, né, feminilidade, maternidade, etc. Mas muitas vezes, quando você vai ouvir o depoimento dessas pessoas, é muito mais profundo do que se o cabelo vai cair ou vai deixar de cair. Porque o cabelo volta, né? Mas é como ela se enxerga, né? Se ela é respeitada dentro do que ela pensa, se ela é capaz de comunicar
tanto para o médico, quanto para o marido, quanto para os filhos, quanto para a família, o que é caro para ela, o que realmente faz a diferença na vida dela, né? E isso precisa ser enxergado, né? Você precisa ter uma escuta para esse tipo de, exatamente, uma escuta aberta. E não rotular as pessoas, né? Então a autoestima passa por se sentir suficiente, né? Passa por se sentir capaz de tocar a sua vida. E isso não é só a questão estética, se eu tô, não tô de peruca, se meu cabelo caiu ou não. É se eu continuo existindo, né? Se eu continuo fazendo sentido para mim mesma. Isso é muito importante. Se a pessoa tem capacidade de ir e vir, né? Sem a família o tempo inteiro, como você comentou também, começar a dar os nãos, né? Isso é uma realidade que a gente precisa ir titulando, né, nos relacionamentos, né? Quando existe uma situação de algum membro da família, principalmente quando é uma pessoa extremamente querida, né, e importante para o seio familiar, e essa pessoa adoece, é muito comum a família inteira achar que pode tomar conta da vida daquela pessoa. E isso é completamente diferente de dar o suporte, né? Dar o suporte eu tô aqui, eu tô pra você, o que você precisar, eu vou apoiar, eu vou ajudar, mas você vai me dizer o que você quer. Do que você chegar e dizer assim, não, agora, a partir de hoje, mamãe não come mais bombom, não pode mais ir na hidroginástica com as amigas, porque vai pegar infecção, blá, 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 e de repente a vida vira um upside down e todo mundo tem direito a dizer como que você deve ou não se comportar. Isso é uma forma de perda da autoestima, uma das mais importantes que eu vejo no meu dia a dia na oncologia. Muito mais, novamente, do que perder o cabelo. É perder a condição que você tinha até então de dizer o que você quer da sua vida, para onde você vai também. É óbvio que tem situações em que, de alguma forma, isso pode ser necessário, mas eu te diria que são muito poucas. E na maioria das vezes a gente vivencia isso com mais ou menos intensidade. E eu entendo o outro lado, é o lado protetor, é o lado do cuidado, é o lado do que eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com aquela pessoa que eu gosto muito. E na verdade, às vezes é você que está causando esse problema todo. Impressionante, né? Eu acho que eu nunca tinha parado para prestar atenção dessa maneira. Eu acho que isso é comum nas famílias, né? Acho que a gente faz isso até quando a pessoa não está doente, né? E uma coisa que você falou também é que o paciente, quando ele chega no consultório, é importante abrir essa escuta para esse pedaço da autoestima, você entender que aquele paciente não está precisando de uma mama, ou que não está precisando, óbvio que tá, mas não é do cabelo, mas que ele está precisando, como você comentou, de um paciente que o mais importante para ele era a questão intelectual. Né? E como isso ajuda nesse caso? Você é médica, está ali para dar um diagnóstico, um tratamento, e como é que você, médico, pode ajudar nesse momento também? Assim, sempre ressaltar que a história daquela pessoa é muito importante, né? O legado e o que ela fez da vida, o que significa para ela tudo, em qualquer esfera que ela fez, e que isso tem que ser valorizado, né? Isso tem que ser cuidado, né? A gente fala de, eventualmente, a depender do tratamento que vai precisar ser realizado, de limitações que podem acontecer de maneira temporária, né? Praticar um pouco de resiliência é uma coisa muito importante, né? E valorizar sempre esse contexto, tentar enxergar o que é mais importante para aquela pessoa, né? E procurar estratégias que consigam, da melhor maneira que é possível, mantê-la dentro daquele universo, que é onde ela respira, né? Que é onde ela atende melhor. Eu tenho alguns exemplos sobre isso, né? Que consultas que seriam engraçadas se não fossem dramáticas, que entra a mãe, o marido e a filha, e a mãe é uma pessoa que está ali, óbvio, preocupada com o que vai viver, e o pai já está
dizendo, corta o cabelo, eu vou comprar peruca, a filha está dizendo, eu vou organizar um sutiã específico, e aquela pessoa está pensando assim, nossa mãe, e o meu trabalho, e a minha tese, e os meus alunos, como é que eu vou fazer? Então está cada um numa sintonia diferente, né? É impressionante, isso acontece muito. Eu imagino, porque as pessoas estão ouvindo, mas não estão escutando, talvez. Elas estão ouvindo a si próprias. A si próprias, né? É incrível. E o multiprofissional ajuda muito os médicos nesse momento, né? Muito. A gente tem aqui a felicidade, né, de trabalhar com uma equipe extremamente engajada, né? Onde a gente tem um suporte de nutrição e a nutrição tem um papel extremamente importante na maioria dos nossos tratamentos. E eu não estou falando apenas de quimioterapia, né, que é um auge para todo mundo, mas eu estou falando na alimentação que traz saúde, né, que traz bem-estar, alimentação que tem que aliar o que é necessário, mas também que tem que aliar o prazer, né? Porque em tudo na nossa vida a gente tem que tentar extrair felicidade, prazer, retorno, né? E assim, você ter uma equipe de nutrição que entende esse dia a dia e procura de alguma forma ajudar o paciente a passar por isso é muito importante. O apoio psicológico é extremamente importante, em que pese a gente sempre vai estar falando sobre isso nas consultas. Alguns pacientes têm mais facilidade para aderir a um tipo de suporte, são ávidos desse tipo de suporte, e outros vão ser bastante reticentes, têm a ideia de que se de alguma forma forem fazer um acompanhamento psicológico, isso vai dar uma fragilidade que eles não querem passar. Tudo em muitas nuances, a gente tem que estar muito atento, o nosso olhar tem que estar muito voltado para a demanda daquele momento, e isso é evolutivo, né? Um paciente que começa uma jornada com você chega de uma forma e ao longo do tempo isso vai se transformando. A gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que ter esse olhar. E uma última pergunta, não menos importante, que eu sei que você gosta. Autoestima ajuda o quadro clínico do paciente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Total. Então, autoestima no sentido pleno, né, que a gente fala, né? Autoestima no sentido de promoção de bem-estar, no sentido de engajar os nossos pacientes no autocuidado, né? De estar bem, de praticar uma atividade física não onerosa fisicamente, mas algo que traga bem-estar, no sentido de se engajar numa alimentação, na aderência aos tratamentos, no cuidado. Tudo isso tem implicações positivas no tratamento e, sem sombra de dúvida, a gente sabe que o nosso sistema imunológico ele pode ser fortalecido por muitas coisas, entre as quais todas essas questões que a gente listou, e isso é uma ferramenta importante para que a gente tenha êxito em qualquer questão da nossa vida. Então acho que nunca é demais reforçar isso, né? E também eu acho que reforçar essas questões, tem coisas que a gente tem que cumprir e tem coisas que a gente pode flexibilizar, né? E que a gente tem que sempre ouvir, sempre, sempre, sempre. Eu já cansei de ter que mudar algumas coisas em função do que eu vi que era importante para aquela pessoa naquele momento, né? São negociações, são concessões, e tudo que é pactuado de uma maneira que a pessoa entenda é ok, entendeu? Então, porque acho que é isso que a gente tem que pensar. Porque senão vira uma mentira entre o médico e o paciente, né? Ele vai começar igual um adolescente que o pai proíbe e ele começa a mentir. Então, se você tem uma relação de escuta, de entender, de respeito, né? Vai muito melhor, né? Claro, com certeza. Acho que isso aí tem que ser a tópica mesmo. Isso. Muito obrigada, adorei te entrevistar. Eu adorei ser entrevistada, né? Muito bom. Obrigada. Ok. Então, um beijo e até a próxima. Tchau.